Vamos lá, gente. Muito boa noite, povo de Gotham City. Muito boa noite. Começando mais uma live aqui. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, eu vou responder todas as dúvidas hoje, tá? As minhas lives, elas são rápidas, elas não são uma live estendida, eu não tenho costume de me estender muito num assunto. Eu sou mais direto, eu já tenho costume de ser mais direto mesmo em relação a conversas ou ao meu trabalho, assim, tento ser o mais cirúrgico possível, tá? Eu acredito que esse mês já tá acabando, mês que vem a gente tá lançando a minha mentoria, que é a mentoria do DNA do Herói, tá? Vai ser muito legal essa mentoria, quem tiver a possibilidade de fazer, eu vou passar mais informações durante as lives e durante os dias também, vou estar sempre informando. Então, quem tiver curiosidade, só ativar o sininho, tá? E aí vai ter acesso ao controle e a gente vai estar divulgando tudo certinho. Gente, o tema hoje é motivação versus ativação. Eu sou conhecido como palestrante motivacional, apesar de não gostar desse título, porque eu não gosto muito da palavra motivação. A palavra motivação, Peraí, deixa eu fazer um negócio. A palavra motivação, para mim, ela sempre teve uma dificuldade. Sempre tive uma dificuldade, né? Por ter nascido com dislexia, problema com coordenação motora. Sempre fui uma criança que tive dificuldade, né? E sempre com problemas de saúde também, sempre dentro de um hospital. E eu lembro, assim, uma das primeiras coisas assim, que eu comecei a me motivar de utilizar alguma coisa como forma de motivação foi quando eu treinava artes marciais e antes de ir para academia treinar, eu assistia filme de luta. Aqueles filmes antigos do Steve Seagal, do Jean-Claude Van Damme. Então eu assistia as cenas, pegava a fita cassete, no tempo da fita cassete, pegava lá, assistia, rebobinava, botava no ponto das lutas na hora do filme e aquilo ali me motivava para ir para a aula de artes marciais, né? Eu treinei vários estilos de luta e o que eu lembro assim é utilizando esse princípio de assistir um filme. A motivação a gente acaba falhando quando a gente tem alguma coisa que a gente queira fazer, a gente queira executar na nossa vida, e se a gente depende de uma motivação, muito provavelmente a gente acaba se frustrando e não conseguindo ter um objetivo em relação a prioridade que a gente tem, tá? Então funciona mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para poder entender. Eu sou uma pessoa que comecei a correr há pouco tempo, não gostava muito de corrida, mas comecei a correr. Normalmente a pessoa que começa a correr, ela espera o tempo, tá bom, a gente abre a cortina, abre a janela, fala, nossa, que tempo bom, isso está me motivando a correr. Então eu vou pegar uma playlist e vou escutar uma música boa para me ajudar a me motivar a correr. E aí eu vou convidar uma pessoa que gosta de correr para ela bater na campainha da minha casa para que na hora que meu amigo for correr ou a minha amiga, eu esteja disposto a correr também. Quando a gente fala em motivação, a gente depende de algo externo para que a gente consiga executar alguma coisa, tá? Então, se eu abrir a janela, o tempo não tá bom, se o meu amigo ligar cancelando e se a bateria do meu celular estiver descarregada, que eu não posso escutar uma playlist ali para correr, 99% que eu vou falhar e eu vou ficar na cama e eu não vou correr, tá? Então a motivação ela tem esse problema, tem que estar tudo gerando dentro de um círculo que faça com que a gente consiga ter um resultado. Eu estou dando exemplo aqui na corrida.
Eu posso dar o exemplo, por exemplo, em relação ao trabalho, em relação a uma disciplina, em relação a cuidar de uma doença, a disciplina de cuidar de uma pessoa. A gente está sempre precisando de algo ao nosso redor que faça com que a gente consiga. Essa é a motivação. Palestras motivacionais, elas fazem com que tu dê um vigor para aquela empresa, que a gente consiga ferver aqueles funcionários, se é na parte de venda ou de liderança, que eles vão para o outro dia e falam, cara, é isso aqui, vamos render. O problema de uma palestra motivacional é que quando tu passa uma palestra, na hora, parece ser tudo muito bom. Parece que entra na tua cabeça aquele conteúdo e fala, caramba, isso mexeu comigo. E aí tu vai para casa e fala, não, mas peraí, essa não é a minha realidade. Tudo que o palestrante lá falou era muito bonito, mas aqui na realidade aqui de casa, infelizmente, não tá dando seguimento ao que era falado lá no palco, né? Até porque as vidas, elas são diferentes uma das outras. Mas quando a gente fala em ativação, que é ativar alguma coisa dentro de ti, que faça com que tu consiga ter um objetivo. Então eu vou voltar ao exemplo da corrida. Sempre treinei luta, sempre sou proprietário de uma academia, dei aula dei aula até de dança já dei aula de dança. Trabalhei com musculação, dei aula de natação, mas eu odeio correr. Eu acho muito chato correr, é muito solitário. Só que eu peguei o Covid. Quando eu peguei o Covid, o meu pulmão, ele simplesmente se detonou. Assim, os alvéolos ali do pulmão, eles se destruíram, assim. Eu não tinha pique para correr 20 metros. Eu estava extremamente exausto. E eu me assustei muito, porque eu tenho treinamento de apneia. Eu gosto muito de brincar. Tô numa piscina, tô num mar ou numa lagoa, eu já peço para alguém cronometrar, ver quanto tempo que eu fico debaixo d'água. E o meu tempo era 4 minutos. Eu consegui ficar 4 minutos debaixo d'água. Quando eu peguei o Covid, eu achei que eu já estava bom. Nossa, agora eu tô bom, tô recuperado. E eu mergulhei e tentei marcar o tempo, eu não consegui ficar 30 segundos. E eu saí da água assim, ó, apavorado. Eu não conseguia respirar, assim. Eu tentava puxar o ar e não vinha. E aí eu vi como meu pulmão estava destruído. Então eu precisei começar a correr. Só que eu tô passando por uma fase agora, que eu tô montando uma mentoria, ela já tá no final. Então o meu tempo, ele é muito complicado, porque o meu tempo ele é com muitas reuniões, e aí tem minha filha que eu tenho que dar prioridade para ela também. Então mal eu tava conseguindo ir na academia, mas eu tinha que destinar um horário para eu treinar. E aí eu peguei e falei, eu vou começar a correr às 5 da manhã, porque daí 6 horas, 5h30 eu chego, corro meia hora, olha minha cabeça, corro meia hora, né? Achando que ia correr muito. Corro meia hora, depois eu chego em casa, tomo um banho, tomo um café, 6 horas começo a trabalhar. E aí eu vou até as 10 da noite. E aí o primeiro dia eu falhei na corrida. Abri a janela, falei, tá chovendo, não vou mais, tal. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer isso. É a minha saúde. Não adianta eu querer pregar alguma coisa e minha saúde tá fraca. Já não tô com meus 20 anos, né? Então, e aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, amanhã eu vou. Não interessa se for frio, se for chuva, se estiver caindo canivete, amanhã eu vou dar uma volta na quadra, que dá 1 quilômetro, certinho, uma volta na quadra aqui, da onde eu moro aqui, fecha 1 quilômetro certinho. E eu vou fazer uma volta na quadra. Eu comecei correndo, terminei caminhando, dei uma volta só, fiz 1 quilômetro, vim para casa e tomei um banho. Uma semana eu vou fazer isso. Depois de uma semana eu vou começar a aumentar esse trajeto até chegar a 3 km. Quando eu cheguei a 3 km, eu comecei a botar meta em cima do meu treinamento. Eu não vou correr mais do que 3 km, eu vou correr 3 km, mas eu vou tentar aumentar o tempo, para o meu tempo ser cada vez menor. E aí eu chamo de corrida predatória, que é uma corrida que eu tenho que correr muito rápido em menos tempo.
E aí eu fechei o meu treinamento em 5 quilômetros e é 5 quilômetros que eu corro. Não corro 8, não corro 10, já tem gente que tá me puxando para correr 10, participar de campeonato. Eu falei, não, vou fechar em 5, que é o meu tempo que dá para correr certinho ali, meia hora, tranquilo. E aí tá me fazendo bem. Mas eu quero falar para vocês aqui em relação a motivação e hábito. A motivação, a gente tem um grande problema em relação a nos sabotar, porque a gente sempre depende de alguém ou algo. Sempre a motivação vai depender disso, nunca vai depender de ti. Tu nunca se coloca em primeiro lugar em nada que tu for fazer. Já sobre a ativação, que tu tem que ativar alguma coisa dentro de ti, dentro de um propósito ou dentro de uma meta. É muito normal, por exemplo, pegar uma pessoa que vai para uma festa, eu vou casar, preciso estar legal no meu casamento. Tu põe uma data, que é a data do teu casamento, tu põe uma trajetória do teu treinamento e alimentação para te poder chegar legal naquela data. Depois daquela data, aí tu casa, tu volta a engordar de novo, né? Dane-se. Mas quando eu tô solteiro, tu tem que ficar magro. Mas tu cria uma padronização, tu cria uma data e trabalha com isso. E a gente esquece de botar isso, a gente esquece de botar essa disciplina. Porque daí, para poder ativar essa ativação, a gente precisa ter a disciplina. E a disciplina, ela precisa de horário e precisa de data. Vou dar o exemplo da corrida de novo. Amanhã de manhã eu vou correr às 5 da manhã. E aí, é às 5, não é às 5 e 5, é às 5. E aí tu começa a programar isso, tá? E tem mais outra coisa também sobre ativação. Além de tu botar a data, tu tem que colocar uma meta. Tu tem que botar, em tantos meses eu estou trabalhando no meu trabalho e eu quero ser promovido, mas para eu ser promovido eu preciso passar por um processo. Eu lembro que quando eu trabalhava numa academia com musculação, eu ganhava R$7 a hora para trabalhar com musculação. Isso faz muito tempo. E aí eu perguntei para a dona da academia assim, se ela podia me pagar mais. Ela falou que não. Aí eu falei assim... mas se eu colocar mais aluno aqui dentro, não vai gerar mais receita? E aí não tem como vocês me pagar mais? Ela falou, se tu botar mais aluno, a gente consegue te pagar mais. E aí eu peguei e falei, tá, mas quantos alunos eu tenho que colocar para subir de 7 a 12 reais a hora? E aí ela fez os cálculos lá, falou, mais 20 alunos. Eu falei, então tá, então eu vou trabalhar para isso. E aí eu peguei e botei mais 20 alunos em 2 meses, trabalhando venda, conquistando aluno, o aluno conquistando outros alunos, trabalhando resultado. Não adianta o aluno não ter resultado, que ele não vai estar motivado, né, a conquistar outras pessoas. E aí tu acaba usando a tua ativação para motivar outras pessoas, fazendo com que ela, dentro dessa motivação, ela ative a ação dela dentro dela, para que ela não dependa mais de ninguém. E aí tu segura o aluno, tu segura o teu funcionário, tu segura o teu resultado em relação à saúde, porque ele não está só dentro de um linear, de um momento, ele está em algo maior. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ser muito... vai vir na cabeça de vocês. Se quem mexeu em celulares essas últimas semanas vai entender. Cristiano R7, Cristiano Ronaldo. Aquele momento que ele pega a Coca-Cola e coloca pro canto e aí mostra a água. O cara, ele vende e sempre vendeu a saúde. Sempre, sempre. Tu vê o documentário dele, tu vê a vida dele de atleta, ele é a dedicação em pessoa. Ele não é o melhor jogador do mundo por ele ter a habilidade que o Neymar tem, por ele ter a habilidade de outros jogadores têm. Ele é o melhor do mundo porque ele treina. Ele sabe o que ele quer. Ele fez uma promessa para o pai dele. Ele fez uma crença dentro da cabeça dele que ele tinha que ser o melhor. Ele perdeu a bola de ouro a primeira vez, ele treinou, ganhou a segunda, depois ganhou a segunda, depois perdeu a terceira, foi alguma coisa do tipo. E quando ele fez aquele gesto ali, foi muito sem pensar. Assim, ele pensou que ele tirou aquilo ali porque aquilo ali fazia mal para ele. Eu sempre tive problema com cigarro.
Sempre, sempre. Eu não consigo ficar do lado de pessoas com cheiro de cigarro. E isso já vem da minha infância, por meu pai fumar, meus irmãos fumar. Aquilo ali me incomoda. O cheiro do cigarro me incomoda. Eu sei a sensação que ele teve em relação ao refrigerante. Ao refrigerante ser cancerígeno, ao refrigerante fazer mal, ao refrigerante... E aí ele fazia aquele gesto ali e mostrar a garrafa d'água. Comigo seria a mesma coisa com um cigarro. Se tivesse um cigarro sendo patrocinado por uma empresa, eu falar, cara, não, isso aqui não é pra mim, entendeu? E isso acontece muito, né? Por exemplo, dentro do meu trabalho social, já aconteceu de algumas empresas que não... que são empresas prejudiciais à saúde, querer patrocinar o projeto do Batman e eu falar não, porque não tem como associar dentro de um trabalho, por mais que tu queira deixar uma imagem linda daquele produto. Tu acredita fielmente no que tu pode fazer, né? No que tu pode vender, porque na verdade a gente está sempre vendendo, A nossa imagem é uma venda, dependendo do que tu faz, do que tu fala, tu tá vendendo a tua imagem, mais agressivamente, menos agressivo. Então assim, ele foi muito sutil, né, de tirar a garrafa e mostrar a água e pronto. Ele poderia ter dado um discurso ali, ter feito uma palestrinha, mas simplesmente isso não aconteceu. Então assim, crie uma priorização. Você está assistindo agora aqui, né? Crie um hábito a partir de amanhã. O que eu quero fazer, que eu estou procrastinando há meses ou há semana, que eu não estou fazendo e eu posso fazer amanhã? Primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês ou é falta de tempo ou falta de recurso financeiro para completar o que vocês precisam fazer. Isso é uma das maiores desculpas. A falta de tempo é a maior. Eu sempre digo que tu quer pedir um favor para alguém, peça para alguém bem ocupado, porque a pessoa bem ocupada ela vai arranjar um tempo para executar aquele favor que tu estava pedindo. A pessoa desocupada ela vai sempre arranjar uma desculpa. Então, o que você quer fazer amanhã que você está procrastinando a semana ou o mês inteiro? Coloque uma data, e coloque uma hora. Amanhã, tal hora eu vou fazer isso, ou no meu trabalho, ou com a minha família. Eu não tenho tempo para ficar com a minha filha. Cara, eu tenho amigos que são casados, têm filhos e dizem assim, cara, eu não consigo, tu tem uma ligação com a tua filha tão bacana e eu não consigo ter uma ligação com meu filho assim. Eu falei, cara, mas tu assiste alguma coisa que ele gosta? Tu tenta entender o universo dele? Não. Então como que tu vai fazer isso? Cris, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho. Eu falei, cara, mas eu também. A gente está vivendo em outros mundos. Eu, para poder ficar perto do meu pai, na minha infância, eram 3 coisas. Ou era vendo um filme, meu pai é cinéfilo, ama filme, eu aprendi a amar filme com meu pai. Ou era pescar, ele acordava 5 horas, 4 horas da manhã para ir pescar com meu avô era pescador, faleceu. Ou era num bar, meu pai ia beber no bar e ficava dormindo na mesa de sinuca, ou sentado numa mesinha comendo pastel e tomando refrigerante. Porque eu tinha que me adaptar no estilo do meu pai. Hoje não, a gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que se adaptar aos costumes do filho e poder entender o que ele está gostando, por que ele está gostando disso, por que ele tem esse hábito, né? Por que quando ele chama para falar com a gente alguma coisa, a gente não consegue parar 5 minutos e ter uma escuta ativa? Porque a escuta ativa é importante, né? A escuta ativa é uma forma de a gente ativar uma motivação dentro dos nossos filhos para que eles consigam ter a ativação que eles precisam, né? A gente está repleto de crianças ao nosso redor com talento, e a gente não sabe verificar esse talento. Vou dar um exemplo para vocês. Fui fazer uma visita no hospital, conversando com um menino que tinha pensado até em se matar, porque não aguentava mais o tratamento do câncer, não aguentava mais ficar parado no hospital, deitado naquela cama lá por meses.
E aí eu falei, mas tem videogame, tu gosta de jogar videogame? Ele falou, não gosto de jogar videogame, menino de 14 anos não gosta de videogame. Não, mas dá pra fazer isso, tu gosta de ler? Eu tô aprendendo, tô começando a gostar de ler, mas o que eu tô lendo não me interessa. Não, então vamos tentar descobrir o que tu gosta para começar a ativar isso e tu começar a querer ler cada vez mais. De repente o livro tá errado. Mas tinha que ter alguma coisa que ele pudesse passar o tempo. Porque quando tu gosta de fazer alguma coisa, tu desenvolve teu talento assim. Tu ama o que tu tá fazendo e quando tu começa a fazer, fica 10 horas fazendo aquilo ali e parece que passou 1 hora. E é essa sensação que a gente tem que fazer com as crianças e os adolescentes e os adultos no hospital. E ele falou, eu gosto de pintar. Tu gosta de pintar? Não, então tá. Então tu entra no Mercado Livre, escolhe a melhor caixa de lápis de cor que tem lá, que o projeto do SOS Batman vai te dar uma caixa de lápis de cor a mais top que tiver. Tu me manda o link e eu compro pra ti. E tudo é um processo, tá? Para aumentar a motivação deles através de uma ativação. Eu poderia muito bem ir numa banca, comprar e levar para ele no mesmo dia. Mas o fato de eu mandar o link, ele procurar, só o fato de ele procurar um presente para ele no Mercado Livre, já é uma forma de estar ele se motivando, ele utilizando isso como uma motivação. Olha só o exemplo. E aí ele começa a procurar, aí ele acha. A hora que ele achou, ele mandou o link para mim e falou, desculpa, mas eu acho que é muito caro. Gente, custou R$72. Juro para vocês, 72. Muito barato. E para ele achou muito caro. Olha só como é diferente já, né? Quando a gente acha o erro da comunicação, um dos erros da comunicação, a gente achar. A gente não pode achar, porque se ele acha e não mostra pra mim, ele nunca iria pedir, porque na cabeça dele tava caro. E aí eu comprei e mandei o localizador para ele ficar olhando no correio quando ia chegar para mim. E eu falei, se quando chegar para mim, eu já vou pegar e vou direto aí levar para ti. E aí deu certo de eu levar para ele. E aí ele foi, daí ele já fez ele tava trabalhando com origami já, ele tava desenvolvendo flor e outras coisas com papel, né, utilizando o tempo dele com essa parte do artesanato. E ele já tinha feito alguns desenhos com os lápis que tinha dentro do hospital, então ele aproveitou o recurso, o pouco recurso que tinha ali de lápis de cor e fez uns desenhos lindos assim, e realmente os desenhos dele é muito lindo. Então a gente achou um talento que talvez nunca fosse descoberto se a gente não pudesse ativar aquilo ali. E agora aquela paixão que ele tem por desenho, por pintura, já é automático. Ele não precisa ter o melhor lápis de cor, ele não precisou esperar o melhor lápis de cor, ele não precisou esperar ter uma melhor folha de caderno, nada. Ele pegou um caderno velho lá e começou. Então quando a gente consegue fazer com que tu consiga ativar dentro de ti sem precisar dessa motivação externa, cara, já é meio caminho andado. Beleza? A live é essa, super rápido. Eu vou responder aqui algumas perguntas, mas eu espero que tenha ajudado. Se eu não conseguir ter explicado aqui, eu explico um pouco melhor, dou outros exemplos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de como eu posso ativar essa motivação de vocês em alguma coisa que vocês estão falhando, a hora é essa, beleza? Vamos lá, pergunta do Diego: motivação intrínseca ou extrínseca, qual que você acha mais importante? Rapaz, olha, eu vou ser bem sincero para ti, depende da circunstância, tá? É como eu te falei, se qualquer coisa que aconteça, aquilo ali for fazer tu ficar bem, que não fizer mal para ninguém, já é vantagem. Só tem que tomar cuidado que toda motivação, ela tem os seus sabotadores. Tu precisa dela para poder agir. Eu preciso de um tempo bom
para poder agir. Eu preciso que meus funcionários estejam felizes para eu poder render. Não, tu é um líder, tu tem que estar rendendo com os funcionários tristes ou alegres, tu tem que estar na empresa porque essa é a tua função. Tu não pode estar ali só sentado esperando as coisas acontecer. Então, independente da motivação, tem que tomar muito cuidado em relação a se ela vai abrir alguma porta para ti em relação a... Quer ver um exemplo? O exemplo que muita gente conhece, eu ter que chutar da porta do hospital, tá? Quando eu chutei a porta do hospital, eu tinha que entender que a vida daquele garoto que estava com depressão e ia ser mandado embora do hospital é muito maior do que um preço de uma porta. Primeira coisa. Eu sabia que eu quebrando aquela porta, o menino ia quebrar aquela inércia de ele ficar olhando para a parede com a depressão e com aquele estouro, porque há um reflexo, o corpo há um reflexo em qualquer situação, né? Tanto é que se tu escutar uma música, tu te anima mais para correr, porque há um reflexo do corpo. A criança ia olhar para o lado e pelo menos ia me ver de Batman. Se ele ia querer que eu fosse embora, mas a minha intenção é ele olhar. É aquela motivação de ele olhar para mim. Depois do processo de ele olhar para mim, olhar para a mãe, de eu entrar no quarto e começar a conversar com ele, ali eu já teria que ativar, fazer a ativação nele, porque ele ia ter que fazer a quimioterapia e fazer outros tratamentos e eu não estaria mais do lado dele. Até porque naquela ação que eu fiz de quebrar a porta, eu sabia que eu ia ser expulso e nunca mais eu ia entrar. Mas ia valer o risco de uma vida, né? Então, eu não sei se eu consegui explicar direito aí pra ti, Diego, em relação a essa parte aí da motivação, tá? Qualquer coisa tu manda pergunta aqui, pelo amor de Deus, não quero deixar passar nada. Hércules, meu amigo, tenho problemas reais de procrastinação. Fica mais difícil criar uma força para começar a continuar. Cara, isso é normal, tá? E em relação à procrastinação, tanto na parte da ativação ou da parte da motivação, a gente precisa ter uma coisa chamada força de vontade. A força de vontade, ela tem que ser grande. E por isso que é bom um propósito, tá? Se está procrastinando em levantar cedo, né? Por exemplo, eu tive depressão. Cara, resumindo aqui, a depressão para mim deixa eu fazer um resumo aqui do que é uma depressão. A depressão, para quem já teve depressão vai entender o que eu tô falando. É tu sentir a tua alma mais pesada do que o teu corpo. É incrível, assim. Eu acho que essa é a melhor definição de quem tem depressão. É sentir a alma mais pesada do que o corpo. Tu não tem vontade para nada. Mas o teu corpo é uma máquina e tu tem que partir de um princípio de 2 elementos: alimentação saudável e atividade física. Ponto. No momento que tu começa a ingerir alimento saudável e tu começa a ter uma atividade física, que é uma corrida, nem que seja para botar umas músicas boas e aí tu andar em ambientes sempre diferentes, porque para não criar uma rotina de tu ficar num piloto automático, tu pode ter certeza que pode passar uma semana, mas depois de uma semana tu começa a melhorar. Né? Então tu precisa criar uma rotina, não, tu precisa criar uma periodização de não falhar. Eu fiz até um comentário, acho que nessa última semana, que as pessoas mesmo doentes, elas vão e trabalham, né? Ela vai de segunda a sexta e ela trabalha de segunda a sexta. Mesmo doente, ela vai para o trabalho. Mas por que tu, mesmo cansado, para de treinar? Se tu pode ir para uma academia, chega pro teu professor e fala assim: olha, hoje eu não estou muito bem, mas eu vim. Tem como fazer só um alongamento, eu vou fazer uma esteira, ou eu vou fazer mais um peso diferente. Aí tu começa a malhar e tu vai ver que, não, agora já que eu estou aqui, vou dar ali com os 2 pés, entendeu? Mas esteja naquele ambiente, porque a procrastinação faz com que tu fique mais em casa. E nessa quarentena, não é só tu, meu irmão. Muita gente tá passando por isso, tá?
Oi, Mary, tudo bom? Eu sou um exemplo vivo de uma boa motivação. Verdade, a Mary foi minha aluna na primeira mentoria, né, Mary? E a evolução, ó, muito feliz com o teu resultado. A pergunta do Everton, espero que tenha falado certo aqui o teu nome. De onde você tira força para continuar? Cara, esse vai ser o tópico da minha mentoria, tá? Mentoria de alta performance. Cara, a força eu tiro de tudo. Assim, eu vou dar um exemplo para ti, Everton. Quando eu tive a depressão, foi uma depressão muito forte. Na verdade, eu vou explicar aqui por que eu tive essa depressão. Eu faço um trabalho dentro do hospital. Eu tinha feito um treinamento de coaching, um treinamento de PNL, rapport, tinha ganho várias habilidades para poder trabalhar melhor para os pacientes que eu ia no hospital. Mas eu estava ainda com uma dúvida como lidar com pessoas com depressão. Porque eu conversava com elas, eu conseguia ajudar elas, mas eu não conseguia entender o que elas estavam passando. Então eu entrei numa depressão por querer. E isso é muito louco. Eu fiz todo um processo para conseguir entrar numa depressão. E aí eu achei que eu ia conseguir sair dela muito fácil. E na verdade não foi assim. O processo da minha depressão fez com que tudo começou a ir ruim. A minha empresa, o meu casamento, meu relacionamento com a minha filha, o meu relacionamento comigo mesmo. Fui virando uma bola de neve, o negócio foi aumentando, que eu cheguei num ponto da minha depressão que foi o limite, assim, que foi quase um suicídio. E vai estar no meu livro essa história. E aí eu tive que sentar e falar, calma, agora eu preciso sair como eu entrei. Eu não vou tomar medicamento, eu vou sair como eu entrei. Então eu comecei a fazer o efeito ao contrário. E aí eu comecei a identificar que tinha pessoas que estavam ao meu redor, que eram pessoas que me sugavam energia. Quando tu tem uma energia boa, tu nem percebe que essas pessoas estão ao teu redor. Mas quando tem uma energia já que tu tá com aquela bateria bem acabadinha, tu sente essa diferença. Tu tá com um grupo de pessoas e fala, cara, nossa, eu tô muito ruim, eu tô com uma sensação assim, tipo, meio tonto. Eu conversei com uma pessoa, então eu comecei a excluir. Muita gente que é da família virou parente, muita gente que era parente virou família. Então eu fui dando uma limpada nisso aí. Outra coisa que eu fiz foi os filmes e seriados que eu assistia. Tudo coisa muito carregada, pesado. Eu comecei a filtrar e ver coisas boas, ver coisas de comédia. Comecei a limpar isso. E mudei minha rotina. Eu comecei no sábado, eu ficava mais paradão. Eu comecei a fazer comida, comecei a fazer curso de culinária, ver filme, eu e minha filha assistia curso no YouTube, esses vídeos de gente fazendo comida, comprava as coisas, começava a fazer, comecei a mudar minha rotina. E isso começou a fazer com que eu ficasse melhor em relação a isso. No trabalho social, Everton, é um trabalho muito pesado, é um trabalho muito difícil, tá? É um trabalho difícil mesmo, assim. E o que faz eu continuar esse processo é entender que muita coisa a gente não consegue mudar, mas compreender que a minha função ali eu consigo ajudar, tá? É entender que muita coisa eu não posso mudar, mas entender que o meu processo ali eu consigo ajudar. Então eu sou útil no que eu faço, mas eu entendo que não consigo salvar muita gente porque a bateria aqui. O processo do câncer tem várias formas, né, de a pessoa acabar falecendo, e uma delas é pela parte da depressão, então aí é onde que eu entro, e aí tem outros estágios que não é da minha ossada, e eu consigo entender e respeitar isso. Por isso que a gente tem uma equipe maravilhosa dentro do hospital. Tá certo? Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só perguntar de novo. Deixa eu ver que tu já perguntou de novo. Qual foi a situação que você viu que realmente era esse o seu propósito de vida?
Cara, eu não acredito muito em propósito, assim, tá? Eu já fiz várias coisas na minha vida. Várias, cara. Eu já entreguei panfleto, eu fiz um voto de pobreza. Eu entreguei panfleto na rua para poder ter dinheiro, para poder comer final do dia. Eu já adestrei cachorro, eu já fui segurança, já trabalhei como lenhador, já fui barman, já fui garçom. Fui professor de natação, fui professor de ginástica laboral, fui professor de musculação, cara, já fiz até balé clássico. O importante é o que tu faça, faça com amor. No momento que tu vê que tá fazendo alguma coisa, e essa alguma coisa não é que esteja te machucando, mas tu não tá conseguindo evoluir, que é o que faz a galera cansar, tu não tem uma evolução dentro do teu trabalho, tu não tem uma evolução dentro dos teus ciclos de amizade, que às vezes tem que trocar de amizade, tu não consegue evoluir, né? A gente o que a gente anda com as 5 pessoas, não tem aquela parada ali? É mais ou menos isso, a gente tem que estar sempre evoluindo. No processo do meu trabalho social, graças a Deus, eu sempre consegui evoluir. Sempre chegava numa situação difícil, onde eu tinha que adentrar no hospital, e tinha um quadro que eu não estava preparado para aquilo, eu conseguia entregar o meu melhor naquele momento, mas eu tinha que vir para casa e falava, cara, eu preciso estudar, porque aconteceu isso, eu preciso melhorar. Se alguém me perguntar aí qual é a minha profissão hoje, infelizmente a gente vive num mundo que a gente tem que dizer no que ganha, né? A minha profissão é isso porque é dali que vem o meu dinheiro. Mas eu digo com toda a paixão, assim, hoje eu vejo a minha profissão como um trabalho social. Eu preciso de outras coisas para ter dinheiro para dar continuidade no que eu faço, como palestra, mentoria que vai ter agora, academia. Então, assim, mas se eu puder dar prioridade em qualquer situação, é sempre no social. E eu estou cada vez tentando sempre melhorar no que eu venho fazendo. Então isso é o que me dá força, né? Porque eu sei que eu sempre vai ter alguma coisa que eu vou ter que estar bom para poder executar. Deixa eu ver, de perguntas. De perguntas foi tudo aqui. Gente, mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, não sei se foi bem explicado aqui. É um assunto muito pequeno, né? Mas é muito importante, como diz o Hércules ali, né? Com problema de procrastinação. E a gente vai deixando uma coisa, vai deixando outra, e aquilo ali fica normal. A gente vai deixando tantas coisas. Tem umas coisas assim, ó, que eu escuto muito em palestra motivacional. Muito, assim. E eu sou meio contra. Eu bato um pouco de frente, sempre respeitando meus colegas, mas eu bato um pouco de frente em relação a isso. Tem uma coisa que eu escuto e provavelmente vocês já escutaram, que é assim, a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é tomar um banho gelado. Tem que tomar um banho gelado para começar o dia. Porque se tu tomar um banho gelado, além de fazer bem para tua saúde, você vai ser desafiador. Aí eu escutei isso uma vez numa palestra e eu falei assim, cara, esse cara nunca andou de moto no frio para trabalhar. Pega 10 km aí de moto, sobe na CG e vai trabalhar no frio, entendendo? E aí tinha momentos na minha vida que o único prazer que eu tinha, na época que eu fazia faculdade, morava numa pensão, era o banho quente, cara. Era poder acordar, tomar um banho quente, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar e pegar 2 ônibus para depois. E aí eu falo, o cara quer me tirar o único prazer que eu tenho da vida, que era comer e tomar um banho quente. Então, assim, tem umas coisas que eu não concordo, né? E a gente tem que filtrar o que é melhor pra gente. De repente, para um cara que tem um carrão na garagem, que já tem uma vida boa, e o desafio dele é tomar um banho gelado, que bom para ele se dar certo aquilo ali. Para mim, ia ser mais uma coisa que ia me torturar durante o dia e poderia me frustrar para algumas outras coisas, tá? Então, deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Apareceu uma pergunta aqui, mas eu não tô achando.
Eu acho que é essa aqui, do Everton. Ver seus vídeos me dá muita motivação e me ajudou a sair de uma depressão. Muito obrigado. Imagina, ô Everton, obrigado pelo testemunho, né? O vídeo ele tem esse propósito, né? De motivar naquele momento para que tu utilize aquilo como uma força. Por isso que nas minhas palestras eu gosto de usar muito o exemplo real, né? É muito legal tu pegar um palestrante e ele vai lá e fala uma metáfora para ti. A metáfora da águia, porque a águia, a águia e a galinha, uma metáfora que é muito utilizada em palestra motivacional. E aí tu chega pra pessoa e fala, não, mas espera aí, não é assim, isso aí é com a águia, mas eu sou um ser humano, não funciona isso pra mim. Aí tu pega um exemplo real, eu pego um exemplo lá dentro do hospital, que tu acha que a tua vida tá ruim, daí tu pega um exemplo lá de uma criança que teve que escolher, né, pra amputar uma perna, alguma coisa do tipo, daí tu traz pra tua realidade, fala, cara, pera aí, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo 2 filmes lá. Um filme do Steven Spielberg, cheio de efeito especial, um futurista. Fala, nossa, que filmão, que maravilha, tal. Desliga o filme, beleza. Acabou, tu desligou o filme, beleza. E aí tu vê um outro filme. Tu vê um filme que não tem tanto efeito especial, que é um filme assim, tal. E aí tu fala, pô, o filme foi bom, o filme foi bom. E aí no final aparece assim, ó, baseado em história real. Aí você fala, meu, cara, aí explode a cabeça assim, ó. Meu, isso aconteceu de verdade? Cara, não acredito, meu Deus do céu. E aí tu desliga o filme e aí começa a conversar com a pessoa do lado. Pô, tu vê que olha só, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, não sei o que. Por quê? Porque foi uma coisa que aconteceu, né? Então tá dentro da tua realidade, né? Então a história real, ela motiva muito mais do que uma ficção. Porque a história real, além de motivar, ela ativa uma sensibilidade que tu se identifica com aquele personagem. Fala, cara, olha lá, por que eu não poderia fazer isso? Se aquele cara teve a maior dificuldade que eu e conseguiu, né? O que aconteceu nas palavras-chave daquele filme que fez aquele cara conseguir fazer o que ele queria e eu ficar aqui estacionado no meu problema aqui. Então, a função, né, dos meus vídeos é essa, poder ativar, né, e me fala assim, cara, peraí, a vida é curta, eu posso aproveitar mais, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? E aí a gente vai para ativação. Jonathan, tudo bem, Jonathan? Quais as expectativas para o novo Batman do ex-vampirinho? Cara, a minha expectativa do filme é muito boa, porque o ator é muito bom, ele é um ator bom, ele é um ator que entrega, né? O dublê dele é melhor ainda, então as cenas de luta não vai depender dele, graças a Deus, porque ele não sabe nem virar uma carambota. Então, assim, as cenas de luta, dá pra ver que ele tem, o dublê tem todo uns pontos na cara, porque vai ser colocado um CGI, né, um efeito de computador, para parecer que é o ator. É o único filme que ele vai ter a mesma tecnologia que foi gravado o Rei Leão, que foi feita aquela animação do Rei Leão. Aquilo ali tem um efeito especial que não é o CGI, é uma evolução do CGI. O CGI é aquele que tem um fundo verde, né? E aí o pessoal dá aquele tapa no efeito especial. E o do Rei Leão, que parece que são os animais de verdade mesmo que estão falando, vai ser colocado cenas de lutas e cenas de ação, e é o único filme que vai ter aquilo ali, vai ser aquele ali. Então então eu acho que a realidade do quadrinho pro filme vai ser, eu acho que um dos melhores de todos os Batmans em relação a isso. Beleza? Gente, eu acho que a minha bateria tá acabando. Não sei o que tá acontecendo com o meu celular aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, já estou dando como encerrado esta live. Gente, ficou bem claro aí? Dá um joinha. Se ficou bem claro, dá um coraçãozinho. Acho que joinha não tem, né? Coração. Mas se ficou bem claro, se conseguiram entender bem, se ajudou, se o conteúdo ajudou, tá?
a pergunta da Elisa, vou chamar de Elisa, tá? Elisa, o Batman, ele segue alguma religião? Nossa, cara, que pergunta boa essa aqui, tá? Que pergunta boa. Olha, o Batman, ele tem vários segmentos, tá? Ele tem as pessoas que constroem o personagem, fazem várias histórias e aí tem vários segmentos, assim, da parte do espírita, da parte do católico, né, da igreja católica. O que eu posso dizer para ti é o seguinte, o personagem do Batman, ele tem uma linha de pensamento do estoicismo, se eu não me engano é esse nome, tá? Estoicismo, se eu não me engano é esse. Eu peço desculpa porque eu já repito, né? Eu tenho dislexia e às vezes não foi programado para eu falar isso, então eu acabo esquecendo o nome, tá? O estoicismo, ele vem de uma linha muito parecida com o budismo e muito parecido com o cristianismo. Ele tem uma ligação, tá, em relação ao cristianismo também, que é muito legal, porque é uma forma de tu... Não é uma aceitação, eu aceitei que alguma coisa de ruim aconteceu comigo, mas é uma forma de tu identificar que existe um problema e até onde tu pode resolver esse problema, né? E o Batman, ele tem muito dessa característica, né? Ele sabe que o Gotham, né, que é a cidade que ele tanto ama, tem um problema e ele sabe até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir para ajudar a cidade, que não depende só dele aquilo ali, mas ele sabe que através do exemplo e através da dor, que é o estoicismo estuda isso, nunca peça ajuda para quem nunca sofreu, porque ela não vai saber o que é vida, né? E tá muito interligado também ao Viktor Franklin, que passou pelo campo dos judeus ali na Segunda Guerra Mundial, ficou 3 anos, então ele criou a logoterapia, então tá tudo muito interligado. É muito legal, porque assim, eu vou até finalizar aqui com a tua pergunta, porque a minha mentoria, ela tá tudo ligada nisso, né? A minha mentoria, ela tá ligada a um estudo, né, de Marcos Aurélio, né, lá na Grécia, que foi um dos melhores governantes daquele momento. Espera aí que eu vou só atender o interfone. Oi? Abriu? Por exemplo, o Marcos Aurélio, ele foi uma das pessoas mais importantes do momento em relação à vida dele ali, do mundo, né? Em relação à força, a poder, e foi uma pessoa muito boa. Então, eu trago o conhecimento dele na parte da filosofia dele, associada ao que o Batman introduz no universo da DC. Dentro disso, eu canalizo esse material e coloco como prática o que eu coloco dentro do trabalho social. Olha só como que é a mentoria, que legal. E aí eu pego o que eu faço que dá certo dentro do trabalho social e dentro desses treinamentos que eu dei para empresas e para empresários durante 2, 3 anos atrás. Eu trago isso como uma vivência para a vida. Cara, e isso que é muito legal da mentoria. Porque eu consigo canalizar o estudo antigo com o saber do conhecimento do Batman, por que ele é daquela maneira, porque não é só eu quero que vocês entendam o seguinte, quando é criado o Homem-Aranha, criado o Batman, ele é criado através de uma personalidade singular de situações que aconteceram no mundo, e é colocado não vou falar uma alma pro personagem, mas assim, tipo é colocado uma força para ele, né? uma personalidade para ele, para que ele age sempre daquela conduta. Por isso que quando sai um filme, por exemplo, da Liga da Justiça, o primeiro filme da Liga da Justiça, que o Zack Snyder estava gravando, e aí deu um problema que a filha dele acabou tendo suicídio, ele teve que parar, entrou outro diretor, o Batman ficou meio perdido, e outros personagens também. Quem é fã falou, cara, esse filme não ficou bom, não ficou fiel às HQs, que são as mais antigas, não ficou fiel.
E aí o que acontece? Quando o Zack Snyder pegou e concentrou a ideia ali dos personagens, que ficou alinhado a um propósito de vida, no que eles acreditam, numa relação a conduta, a caráter, aí fecha certinho. E essa mentoria tem isso. Essa mentoria eu canalizei todas as coisas difíceis que eu tive que aprender e colocar em prática nesses 15 anos de trabalho social. Associado a isso, a treinamento de empresas e a treinamento de empresas e empresários, né, e de fortalecimento de pessoas, e transformar isso numa mentoria, que vai ser muito legal. Gente, tô finalizando aqui, tá? Logo tô fazendo uma ediçãozinha aqui e aí tô publicando. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, só me chamar ali que eu tiro as outras dúvidas em off. Tá certo? Um beijão e uma boa noite.